Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cola com a gente, porque aqui nós conversamos sobre educação de uma maneira muito legal, tá? A gente é muito legal, a gente conversa bem, é tudo muito solto, é tudo muito da hora, mas, porém, contudo e todavia, informação de primeira, pessoas incríveis, muito capacitadas para conversar sobre os mais diversos temas que nos atingem enquanto professores, educadores e por aí vai. E, gente, já conversamos várias vezes aqui. A escola é um micromundo, é uma parte importante da sociedade. Tudo o que está acontecendo na sociedade reflete dentro da escola e no processo de educação de alguma forma. Por isso que é importante a gente estar aqui conversando, entendendo e por aí vai. E hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre a falta de protagonismo negro nas matérias escolares. Isso é uma realidade? É assim? Como é que está acontecendo? Como é que está o dia a dia? Nós vamos conversar isso com pessoas de alto garbo e elegância. E antes de apresentar todos eles, sentada à minha destra, aqui junto comigo, está ela, a minha grande protagonista da educação, Regiane Taveira. Como é que você está? Pronta para o papo? Que delícia! Estou prontíssima para o papo. Quer dizer, eu sempre brinco e falo que pronta, pronta não, né? A gente sempre tem muitas dúvidas e eu acho que o interessante, acho que você já colocou muito bem, é a gente discutir, refletir e continuar batendo em temas que eu sempre coloco aqui, né, no Arco 43, que já nem deveríamos mais, não é? Mas infelizmente, em pleno século XXI, a gente tem que continuar discutindo, batendo, e eu ainda brinco sempre, né, que no meu meio século que eu completo agora, falta uma semana só, eu ainda não vou ver grandes mudanças, mas a gente já passou por grandes transformações e Sim. precisamos continuar discutindo, debatendo, para que isso continue acontecendo. Chega de ver o mundo por um único caminho, não é? Chega, a criançada que está aí, elas não merecem isso, que é o que eu passei e tenho certeza que muita gente que escuta a gente aqui também passou, não é, Kelly? Mas vou ficar quietinha porque a gente tem muita gente para nos ajudar aqui hoje, por isso que eu digo que eu não estou pronta, porque eu vou ficar um pouquinho melhor ao final desse episódio, eu tenho certeza. Ah, com certeza, porque junto com a Rê e eu, nós que estamos aqui hoje, temos algumas pessoas incríveis. Uma delas é a Simone Mota, que é escritora, possui formação em estatística pelo RJ, é engenheira de petróleo, fez letras também, e após trancar o mestrado para cuidar do filho, né, descobriu uma paixão pela escrita e compartilha uma das histórias, né, na escola do filho mais velho. É alguém que trabalha com a questão das escolas. E desde então, ela tem se dedicado a aprimorar a arte por meio de curso, workshop, mentoria. Simone já publicou 10 livros, né, e foi finalista de um prêmio de literatura, além de trabalhar como roteirista, tendo inclusive dirigido um curta-metragem em 2019. Seja muito bem-vinda, minha querida, pronta para o papo hoje aqui, pronta para essa conversa importantíssima? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E pronto, a gente nunca está, né? A gente vai se aprontando, porque conforme a gente compartilha, a gente também aprende. Então, o melhor da conversa é isso, né? Trocar. Perfeito, perfeito. Compondo a mesa também temos o Axé Silva, que é professor de Geografia do Ensino Fundamental e Médio, além de bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, articulista e coordenador de publicações especializadas em Geografia e Ensino, criador e apresentador do canal de vídeo em plataforma digital sobre Geografia e Atualidades, que é o Café com Axé. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prontinho? Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Até estava esperando esse convite há algum tempo, mas assim, acho que é fundamental colocar sempre a discussão, sempre a transformação e a possibilidade de mudança, né? Então, muito obrigado e eu estou muito honrado de dividir esse papo com todas e todos. Eu que agradeço. E compondo a mesa também temos o Lier Pires Ferreira, que é um acadêmico com uma vasta formação e experiência em direitos humanos, direito internacional e relações internacionais.
tem um pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, é doutor em Direito pela URJ e mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. Além disso, bacharel em Direito, licenciado em Ciências Sociais também e atua como professor. É advogado, pesquisador de diversas instituições e também autor de vários livros e artigos, e participa como palestrante em eventos acadêmicos no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, Lier, muito bom ter você por aqui. Prontinho para o papo? Olá, Keller, olá, Regi, Simone, Axé, um prazer estar com vocês. Olha, eu estou pronto para o papo, eu sou carioca, a gente está sempre pronto para papear, para trocar ideia, e hoje é sexta-feira, né? Então, assim, é o dia ideal para a gente bater papo, trocar ideia, falar de coisas, e de coisas importantes, né, como o ensino, como a educação, né, tão necessária no nosso país. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Para a gente começar esse papo, acho que é importante entender algumas coisas. Que assim, ao longo da história, o sistema educacional ele tem desempenhado um papel que ele é crucial na formação das sociedades e na transmissão de conhecimento. Isso é fato. A educação ela é importante, é por isso que a gente luta por ela. Porque é ela que vai dar uma formatada, vai dar uma incentivada, vai desenvolver e vai nos ajudar a planejar o amanhã. É nisso que eu acredito na educação. Nós estamos aqui plantando e agindo pelo futuro, não é? No entanto, tem uma questão que tem despertado cada vez mais atenção. E isso está presente em vários materiais, em várias questões, está desde sempre dentro do meio da educação, que é a falta de protagonismo de pessoas pretas ou da figura das pessoas pretas e negras nas matérias escolares. Ainda hoje, apesar dos avanços que nós conquistamos no reconhecimento e na valorização da cultura e da história afro-brasileira, é possível observar uma persistente lacuna quando a gente fala sobre a representatividade e a inclusão dessas narrativas nos currículos escolares. É importante a gente levantar essas questões, e eu costumo dizer, em vários bate-papos em que eu me relaciono, que eu me coloco, que quando a gente discute raça no Brasil, é algo urgente falar sobre raça, sobre etnia, porque é uma questão que não está bem resolvida entre nós e não estará tão cedo. E várias outras discussões ficam um pouco menores, elas perdem brilho perto de uma discussão tão importante quanto sobre protagonismo, sobre etnias, sobre essas questões que não estão resolvidas entre nós, né? Então é algo interessante de se ver. E promover o protagonismo negro nas matérias escolares é um passo importante para combater o racismo estrutural. Que é esse racismo que você pode falar assim, eu não sou racista. Tá tudo bem, você pode não ser. Mas não adianta só não ser racista. É preciso ser antirracista na sociedade que nós temos hoje, porque existe um racismo estrutural. Nós acabamos reproduzindo o racismo de muitas formas, né? E precisamos superar isso para poder construir uma sociedade mais justa, uma sociedade inclusiva. E quando os estudantes têm a oportunidade de aprender sobre essa diversidade cultural e as contribuições de diferentes grupos étnicos que formam o Brasil, é mais fácil para os estudantes desenvolverem uma consciência crítica, ter a valorização pela igualdade e uma maior empatia com relação aos outros. Então é fundamental para nós, gestores, educadores, legisladores e para a sociedade como um todo, se mobilizar para garantir que o protagonismo negro seja uma realidade nas matérias escolares e em todos os lugares. Então, para começar esse papo, eu quero puxar você, Regiane Taveira. Bora Me lá. ajuda a entender uma questão. Na sua época de professora, quantos professores negros você teve? Nossa. Olha só, durante os anos iniciais, que era a escola primária, eu não tive nenhum, não é? Durante o antigo ginásio, que eu também sou dessa época, nenhum. Eu fui ter um professor negro, que eu já comentei inclusive aqui, o Luiz, trabalhamos juntos depois, professor de educação física, que foi uma das minhas inspirações, não é? No magistério. Olha isso, no magistério. Finalzinho de 80, começo dos anos 90, Luiz, professor de educação física, que é o que eu falei, fiz educação física e foi um dos grandes apoiadores, e depois ainda foi trabalhar na minha escola, numa das escolas que eu fui coordenadora pedagógica. Mas olha só, passei toda a minha escola só lá, né, no ensino médio, que naquela época que eu falei, a gente decidia se ia fazer o colegial normal, né, que nem era ensino médio, ou magistério, tinham outras, e eu optei pelo magistério, que eu conheci o Luiz. Durante toda a rede primária, né, o ensino primário, os anos finais eu não tive. Olha isso. E quando eu faço essa reflexão, eu me sinto como? Não é? Triste, né? É Triste. pesado, né? É pesado a É gente fazer essa análise, né? pesado, porque quando você olha, você fala,
eles estavam lá, não é? A gente tinha, mas eram poucos, pouquíssimos, não é? Muito triste. Isso porque a gente está falando de um quadro de trabalho. Ainda tem toda Hum, a questão da representatividade dentro, por exemplo, dos próprios materiais, né? Que a gente Não, deve trazer isso em algum momento, né? exato, que a gente vai conversar aqui, aí nem se fale, não é? Que é o que eu comento e já falei aqui em alguns outros episódios. Olha quantas coisas a gente tem que ir quebrando dentro da gente, não é? Porque a gente foi criado numa sociedade onde enraizaram um monte de coisa na gente, podre, né? Não tem outro nome. Era um único mundo que existia, só aquele. E aí você tem que ir como educador, como educadora, quebrando isso, né? Hoje eu escutei da minha filha uma coisa bem interessante, discutindo, ela sempre pergunta, qual é o tema de hoje? Não é? O que vocês vão discutir? E aí ela olhou para mim e falou, nossa, né, mãe, é tão triste, ó, lembrando, minha filha tem 22 anos. Ela falou, é tão triste porque ela disse que estava olhando aí um filme que foi lançado agora, e as críticas sobre terem mudado a personagem ali do filme, ela falou, é só gente velha, velha no sentido, tá? Ela quis dizer de pensamento, tá, gente? Que tem ainda esse tipo de crítica com relação à questão né, de gênero. Ela falou, mãe, não existe isso. Ela falou, por isso mesmo que eu acho que, assim, ela estava falando da indústria cinematográfica, né, que é a parte que ela estuda. Ela falou, eu acho muito legal eles irem quebrando estes tabus, porque a geração de hoje não tem isso. Né? São os mais antigos que tem, porque a gente nasce numa sociedade onde a gente aprende a ver tudo por igual, todo mundo é igual, não existe isso. Né? Ela falou, eu acho muito legal eles irem colocando essas coisas, que continuem as críticas, mas que eles continuem, porque nós somos de uma geração que a gente não vê desse jeito. E é verdade, você pega as críticas ali, gente, e não estou falando de pessoas que não têm cultura, não, gente com, né? E ficam criticando e ficam falando. Então, é na indústria cinematográfica, são nos livros, ainda falta muita coisa que, né, a gente precisa ver. E como é triste, é o que eu falei, eu passei por uma escola que não foi nem de longe uma escola ideal, e hoje eu, como profissional, tenho que ir quebrando muita coisa, porque é o que você falou muito bem aqui no começo, Keller. Elas são impregnadas em pequenas coisas que a gente tem que olhar muito bem para não fazer o mesmo. Perfeito, perfeito. De novo, né, a gente está falando sobre representatividade em várias etapas. E uma das que eu acho mais importante, e é algo que eu notei, por exemplo, aqui na Editora do Brasil, logo de cara, quando eu pego os materiais, é justamente a representatividade está ali, sabe? Você pega os materiais, você tem sempre diversos caminhos distintos, você tem representação de figuras, né, de Sim. pessoas de diversas etnias e principalmente diversos materiais de referência. Isso para mim foi uma coisa muito profunda. Mas eu quero ouvir também você, Simone. Simone, você é escritora, você é uma pessoa que trabalha com a escrita, que desenvolve a escrita. Que desafios que você percebe quando a gente vê a nossa sociedade, as editoras também, as escolas, quando a gente fala sobre a necessidade de garantir essa representatividade, essa inclusão de narrativas negras, né, no currículo escolar como um todo? E lembrando a todos que quando a gente fala sobre acrescentar narrativas, ou acrescentar história, ou acrescentar questões de origem africana, né, de origem afro-brasileira, é lei, tá, gente? A gente não tá falando sobre uma coisa que você quer fazer e tal, ai, que legal. Não, é lei, a gente tem que fazer, né, faz parte, a lei tá aí para isso. Mas eu gostaria de te ouvir, Simone, como é que é a tua percepção, a tua vivência sobre esse apagamento que tem acontecido ao longo do tempo e como que tá hoje, se a gente tá conseguindo combater, a gente tá conseguindo enfrentar. Bom, para começar a falar, a gente precisa contextualizar um pouco, né? Porque Por favor. se hoje eu estou aqui me colocando, me apresentando como uma mulher negra, é porque muitos outros vieram antes de mim e não há como começar minha fala sem saudar e respeitar esse lugar dos meus ancestrais, né? Especialmente. Porque na época que eu era estudante, eu não era uma pessoa negra. Hoje, ainda me coloco em alguns lugares e a minha negritude é questionada, né? Então, enquanto a gente tiver uma sociedade que não é capaz de
aceitar a identidade do outro, né? Olhar para o outro com o respeito que ele se olha, é difícil a gente avançar, embora, mesmo assim, a gente avance, porque, né, se hoje eu estou aqui me apresentando como escritora, produzo narrativa negra, é porque teve Cadernos Negros lá quando eu ainda era criança acontecendo, né, porque tem um monte, teve Maria Firmina, teve uma série de outros autores constituindo esse caminho para mim. Então, a coisa não é parada, mas é lenta, né? É lenta especialmente para essa geração que consome e se alimenta de outras narrativas, inclusive de narrativas que extrapolam o nosso continente, né? A gente está pensando em Brasil com crianças e adolescentes da seção do mundo. Então, como que a gente traz, né, para essas crianças que estão consumindo essa diversidade enorme de narrativa, uma subjetividade deles próprios, porque a população brasileira é constituída de mais de 50% de pessoas afrodescendentes, né? Nós não somos minoria. Então, só que a constituição dos produtos, das narrativas, ele se baseia totalmente nas minorias. Então, tratam negros como minoria, só que fala de minoria, maioria, porque que minoria é essa? Nós não somos minoria. Então, como aceitar uma representatividade de cota, por exemplo, se nós somos maioria? Então, pensar no meu trabalho enquanto produtora de narrativa é pensar nesse público de maioria. Me interessa escrever para essa maioria. Me interessa produzir narrativa para essa maioria. Me interessa que essa maioria se veja nos lugares, nos livros didáticos, nos livros de literatura, nas telas do cinema, nas séries, nas novelas, né? A gente hoje tem uma novela no ar que causa elogios e espantos. Por quê? Por que elogios e espantos com uma novela que tem, em maioria do seu elenco, a maioria da população brasileira representada? Então, a gente precisa parar de se espantar para poder avançar, né? A gente precisa começar a normalizar o que é visto como... É um termo horrível que eu vou usar, uma palavra... Não me vem outra palavra agora. Não é anormal, entendeu? Negritude no Brasil não é ponto fora da curva. Eu acho que a Exato. gente está olhando para o lugar errado quando a gente levanta esse lugar de exceção, né? Perfeito, Então, perfeito. não sei. Vou parar um pouco, porque senão eu vou atropelando a fala aqui e acabo não respondendo exatamente a sua pergunta, Não, porque... foi maravilhoso, assim. Eu acho que quando você levanta, principalmente quando a gente fala de minoria, é um termo que não é um termo correto mesmo, porque a população de pretos e pardos do Brasil, ela chega a quase 60%, se eu não me engano. São 47% de pardos e eu acho que 15% de pessoas se declaram pretas. Salvo engano, posso estar errado, mas é alguma coisa aproximada com essa. A gente tem um censo novo do IBGE para sair agora, né, que deve dar uma correção. Então, é a maioria, né, é a maioria mesmo, assim, da população que a gente tem. Então, é uma questão, você não se vê representado. E eu preciso deixar bem claro, assim, que eu não sou um homem negro, né, você que está ouvindo o podcast pode não saber. Não sou homem negro, porém, o meu irmão eu tenho um irmão que ele é um homem negro, e é muito difícil ver muitas das dificuldades que acaba recaindo sobre ele, não sobre mim, sabe? Ou muitas das coisas que você não tem uma representação e que eu sempre ouvi ele falar sobre. Então é algo que, por estar perto, a gente acaba sentindo e acaba percebendo algumas questões. Então acho que por isso que talvez, quando eu discuto questões de raça, para mim é um tema muito caro, né? É um tema muito querido. É um tema que para mim foi muito importante. Até falei em alguns programas atrás, né? Que os ouvintes devem estar ligado, que de aniversário para ele eu dei aquele exame genético que você para ver qual o local de origem que você tem, porque eu tenho um sobrenome que me ajuda a puxar uma determinada história, né? Que tem alguma linhagem sanguínea e tal. Mas a gente tem uma história que foi apagada de todas as formas, inclusive para as pessoas pretas e pardas do Brasil, né? O meu irmão não teria isso.
Então foi uma questão muito emocionante para a gente descobrir. Mas eu quero ouvir o resto da mesa ainda. Não me deixem também monopolizar, porque é uma questão que eu acho muito importante. Lier, gostaria de ouvir você, meu querido. A gente enfrenta ainda essa dificuldade, então, de conseguir garantir esses espaços de representatividade. Avançamos bem. Eu gostaria de ver a sua opinião, e a sua percepção como pesquisador também, quando a gente fala sobre as dificuldades presentes que nós temos hoje. E, se possível, gostaria também, se você consegue falar um pouquinho sobre o que seria esse famoso racismo estrutural, né, que a gente enfrenta também. Acho que é uma questão importante. Vamos lá, Keller, são questões interessantes e que dialogam, né? Quer dizer, as questões que estão sendo trabalhadas aqui, elas fazem parte de uma temática referencial comum. Por exemplo, quando você perguntou, né, para a Regiane como é que eram os seus professores na escola, e ela falou, olha, os meus professores eram brancos. Né? Basicamente, ela respondeu isso. E eu te diria assim, os meus professores na escola, né, uma escola de classe média em Niterói, né, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, também eram professores brancos. Mas isso tem muito a ver com um corte de classe. Ou seja, se você for para as escolas periféricas, né, se você for para as escolas públicas, se você for para aquelas escolas, né, que vão ser, entre aspas, destinadas ao atendimento, né, das populações vulnerabilizadas do país, né, principalmente nas periferias das grandes cidades, ali você vai encontrar não apenas o aluno negro, que também não existia basicamente nas minhas escolas, que não são só os professores, eram os alunos, né? E ali você vai encontrar o aluno negro, o professor negro, além daquelas personagens negras típicas, né, que existem também em qualquer espaço social brasileiro, por exemplo, que são aqueles que estão a serviço do espaço. Então, por exemplo, né, eu me lembro que nós não tínhamos, basicamente, professores e alunos negros nas escolas, né, de classe média onde eu estudei, né, você tinha faxineiros negros, porteiros negros, seguranças negros. Né? Por quê? Porque esse é um lugar historicamente destinado ao negro na nossa sociedade. E isso dialoga diretamente com essa perspectiva de um racismo estrutural. Né? Por que a gente ainda vê, né, o negro, ou o indígena, ou né, o mestiço, o pardo? Eu não gosto da expressão pardo, né? Pardo para mim é papel, mas enfim. Por que essas pessoas, assim como as mulheres e outros segmentos, são vistos como minorias? Porque elas são minorias no exercício do poder. E elas são minorias no exercício do poder, né, na medida em que os espaços de poder foram historicamente apropriados por essa elite branca. Por isso que a lógica do racismo ela é estrutural, porque ela é organizadora das nossas relações sociais, políticas e culturais. Isso, ao ser organizadora das nossas relações sociais, políticas e culturais, ela se faz presente na escola como um espaço social, ou seja, a escola também vai refletir, né, essas contradições da sociedade ou esses mecanismos de organização do meio social e vai aparecer, por exemplo, nos materiais didáticos. Por isso que, historicamente, né, os nossos materiais didáticos, assim como a Simone falava, por exemplo, em relação às novelas, né, eram um espaço privilegiado, né, desta representação idealizada brasileira, que é branca. Né? Ou seja, a representação idealizada brasileira, né, o espelho de próspero do brasileiro, embora a sua realidade seja uma realidade mestiça, né, essa mestiçagem, muitas vezes na escola, e principalmente nos livros didáticos tradicionais, né, ela aparece nos momentos folclóricos, né, ela aparece nos momentos festivos. Olha, o negro contribuiu com a dança, né? O indígena contribuiu com o bolo de abroa de milho, né? Essas coisas assim. Quando isso também não é verdade. Né? Nós sabemos que a construção social brasileira ela é uma construção, digamos assim, estou sendo bastante simplista, né? Tripartite do ponto de vista das relações étnico-raciais, né? Porque nós somos uma sociedade composta por negros, brancos e indígenas. Né? Os indígenas que aqui já estavam e foram desaparecendo dentro do processo de ocupação e expansão da presença branca no território, né? E os negros que chegaram aqui no movimento de diáspora compulsório,
né, nessa diáspora negra, onde o elemento negro é introduzido no Brasil na qualidade prioritária de mão de obra escrava, né, nos diferentes ciclos econômicos, inclusive estabelecendo aí diferentes tipos de negritudes, né? O negro Angola, por exemplo, diferente daquele negro que vem do Golfo da Guiné, que vem trabalhar, por exemplo, né, no ciclo do ouro, na transição do século XVII para o século XVIII, e assim sucessivamente. E mesmo os brancos aqui chegaram também em mecanismos de ondas diferenciadas. Nós temos primeiro a presença do branco português, colonizador original das terras, e nós temos, por exemplo, na transição do século XIX para o século XX, ou ao longo do século XIX e do século XX, no processo de branqueamento, de uma política pública de branqueamento da população brasileira, nós vamos chegar aí o italiano, vamos chegar o espanhol, vamos chegar o alemão, dentre outros grupos étnicos nacionais. Então, assim, é bastante interessante, né, a tua pergunta. Eu não quero também me alongar muito, até para a gente poder democratizar a fala, mas é importante dizer, né, que obras didáticas contemporâneas, né, que partem de uma concepção de história e de sociedade diferente, que é capaz de problematizar o passado à luz, né, das questões do presente, e que vão questionar os elementos como fato histórico como um dado, né, que vão conseguir, de alguma forma, digamos que assim, perceber o documento fonte, né, como fruto de relações sociais de poder, né, a lógica do racismo estrutural sobre a qual nós estamos falando, vai permitindo com que, aos poucos, né, através das demandas sociais, dos movimentos estudantis, dos movimentos pedagógicos de professores, de artistas, intelectuais, né, jornalistas, dentre outros, nós vamos construindo alguns avanços, como, por exemplo, a Lei 11.645, né, de 2008, que força, como você mesmo disse, é lei, qual é? Que lei é essa? É 11.645, né, que vai nos trazendo a obrigatoriedade de trabalhar essas questões dentro de sala de aula e a opção, também é importante, de autores e editoras de valorizar a presença dessas personagens, não dessa forma caricatural, folclórica, com a qual tradicionalmente ela é trabalhada, mas trazendo personagens reais da história. Né? Ali no Amplitude História a gente faz isso, né? Tia Ciata, Beatriz Nascimento, etc. e tal, onde o negro não aparece apenas, por exemplo, como escravo, né? Como era, inclusive, nas novelas tradicionais brasileiras, onde outras personagens, inclusive indígenas, Sônia Guajajara, que hoje é ministra, né, aparece também como personagem em função das suas lutas, das suas histórias, das suas contribuições, né, de uma série de questões importantes. Então, enfim, acho que a gente tem realmente um tema riquíssimo para trabalhar, mas eu também quero ouvir o Axé, quero ouvir todo mundo aí nesse grande papo nosso de sexta-feira. Perfeito, perfeito. E eu quero puxar você, Axé, tanto para ouvir a tua percepção, né? Como você vê a representatividade, como ela era e quais são os nossos avanços quando a gente fala sobre essa representatividade. Também, se tiver alguma posição quanto a essa inclusão de vários tipos de narrativas negras, de origem africana, que eu acho que é algo bem legal. Nós temos grandes escritores, principalmente escritoras, é algo muito bacana. O Brasil tem muitas grandes escritoras negras, né? Temos a Simone, que está aqui presente, tem Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, a Maria Firmina, que ela citou agora há pouco, Elisa Lucinda, que é fantástica, Lélia Gonzalez, tem pessoas incríveis, assim, e que muitas vezes são nomes que não nos soam o sino, né? A gente não dá aquela sacada logo de cara, mas é porque não nos foi apresentado na mesma intensidade de vários outros escritores clássicos no Brasil e por aí vai, né? E vamos lembrar também, temos Machado de Assis, né? É importante sempre lembrar que essa é outra discussão de longo prazo que teve no Brasil já. Então, Axé, quero muito ouvir qual que é a tua percepção sobre como que você vê e também esses avanços, se eles existem, como estão sendo para vocês e como alguém que está em sala de aula também, isso ressoa no teu estudante? Olha, Keller, eu vou fazer aqui uma pequena explanação Por do favor. que eu fui estimulado pela Regi, Simone e o Lier. Eu também sou dos anos 60, né? Eu sou de 1968, eu vou fazer 55 anos. E é muito curioso, né, pegar um Desculpa, pouco tem que desse... falar a idade? Não precisa. Desnecessário, desnecessário. Não é. Alívio, hein? Mas como a Regi falou, né, que ela vai fazer 50 anos, eu começo um pouco a pensar nesse processo, né, do que eu passei na escola e do que eu vejo hoje.
Então, é muito, muito curioso que o processo do racismo, da discriminação, ele é uma construção cultural, né? Uma construção histórica, que num país que teve 3 séculos de escravização e um pouco mais de um século de liberdade, né? Por assim dizer, o Brasil ainda é um país que está engatinhando, não é? Nesse processo. Então, assim, só para ter uma ideia, eu entrei em 75 na escola, e na primeira semana de aula, alguém me perguntou por que eu não tomava banho. E eu achei tão estranho aquilo, né? Porque eu falei, ué, como eu tomei banho? Não é? Vim para a escola normal, tomei banho. E era um menino que era meu vizinho, inclusive. E ele era de origem italiana. Os pais vieram depois da Segunda Guerra e tal. E ele falou assim, não, se você, minha mãe falou que se você tomasse banho, você seria igual a todos os outros colegas da escola. E é um momento, né, havia uma taxa de fecundidade muito alta no Brasil, né, então tinha muita criança no pátio correndo para lá e para cá. E aí, quando eu olhei, eram realmente crianças brancas, predominantemente. E havia só um menino do outro lado da quadra, que tinha uma cor, né, parecida com a minha, que estava meio acuado. Então eu falei, bem, ele deve ter passado pela mesma situação. Chegando em casa naquele dia, minha mãe perguntou se eu queria almoçar. Eu falei, não, eu quero tomar banho. Ela falou assim, tomar banho, mas você já tomou? Eu falei, não, mas eu quero. Eu sei que ao longo daquela tarde, eu tentei tomar 6, 7 vezes banho. E minha mãe não entendeu, alguma coisa aconteceu. E aí eu falei para ela. E aí, meu pai é negro e minha mãe é branca. Minha mãe é branca de origem europeia, enfim, meu pai é de Minas Gerais. E eles são analfabetos funcionais, né? E o sonho deles era que os filhos pudessem estudar, chegar à universidade, que eles não puderam porque eles ficaram órfãos muito cedo. E aí é que está uma coisa curiosa, né? Quando eles perceberam que eu efetivamente não estava, eu tinha sofrido algum tipo de discriminação, mesmo não havendo essa palavra, né? Não existia esse termo que era utilizado nos anos 70, racismo. Imagina, era uma coisa que fazia parte da cultura brasileira, né? Discriminar. Não é? Então, meu cabelo era pichain, o cabelo é bombril, porque você não toma banho, né? Enfim, uma série de questões relacionadas a isso. Meus pais, mesmo não tendo uma cultura, vamos dizer assim, formal, né, de ter estudado na escola de uma maneira regular, eles explicaram que eu não era nem melhor nem pior que os outros amigos, que os outros colegas. Eu era uma criança com todas as potencialidades que aquelas outras crianças tinham. Então, mesmo na simplicidade deles, não existindo um discurso extremamente, né, rebuscado, eu comecei a entender um pouco disso. Ao longo do ensino médio também, não tive nenhum professor. Tinha uma professora que me ensinou as primeiras letras, que tinha uma mestiçagem, né, se a gente pode assim dizer, mas nunca se declarou para a gente. O grande professor que eu tive, que era realmente negro e que foi uma honra, foi o professor Milton Santos, no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. E até hoje, quando eu falo do Milton Santos nas minhas aulas, eu passo um filme, né, eu passo um trecho de um filme para os meus alunos, e eu explico para eles que esse senhor que está ali, ele ganhou um prêmio que é o Prêmio Nobel de Geografia, o equivalente ao Prêmio Nobel de Geografia em 94. É o primeiro negro, primeiro latino-americano a ganhar esse prêmio. De 94 para cá, nenhum outro brasileiro ganhou, né? Um dos maiores pensadores que esse país teve. Então, existem diversos níveis de apagamento. Meu apelido, Axé, né? Até, minha esposa é advogada, ela falou que vai colocar o Axé no meu nome. Mas o apelido vem da faculdade. Eu entrei em 1988 na faculdade, e era centenário de abolição da escravidão. E a Rede Globo de televisão fez um comercial, que hoje, se for procurar, existe no YouTube, enfim, que eram vários artistas afrodescendentes que cantavam uma música que falava em axé. Estava começando a Axé Music naquele momento, e eram vários artistas afrodescendentes que cantavam uma música que falava em axé, axé para todo mundo axé. Como meu nome era muito complicado, ninguém acertava, um colega associou o comercial que passava o tempo todo na televisão comigo. Por quê?
Dos 180 candidatos que entraram na maior universidade de geografia da América Latina, 3 eram negros. 3, de 180. Eu e mais 2 colegas. Como eu falo demais, talvez por causa disso ele associou muito a mim, né, o apelido. E eu ganhei esse apelido e gostei. Comprei um broche, que até hoje eu tenho, axé, e virou meu nome, na verdade, né? Então, assim, hoje, o que eu vejo dentro da geografia, que é uma ciência do presente, eu procuro sempre fazer essa ponte, né? Eu falo assim que a geografia é uma ciência multidimensional. E eu sempre procuro trazer para os meus alunos o que está acontecendo hoje, né? Então, falar em protagonismo negro é uma possibilidade, né? Então, assim, quando eu vejo o Vinícius Júnior sendo, né, achincalhado como ele foi, né, tratado daquela maneira, só de você ver a imagem, né, você fala, gente, que coisa que aquilo absurdo, né? E isso é uma coisa que remete, né, aos alunos da atualidade. Eu dou aula para 7º anos, então tem muitos meninos que gostam de futebol, mesmo as meninas, elas olham e falam assim, nossa, que horror, né? Eu mostro a imagem e falo assim, olha só, ele foi expulso, né? De onde acontece isso? Então isso é uma forma de tentar fazer com que o aluno pegue um elemento do presente e possa fazer as devidas conexões, né? E pegar também situações que não são apenas relacionadas a uma figura que é uma figura conhecida, é um jogador premiado, enfim, bem-sucedido, tem ganhos materiais significativos, mas pegar uma pessoa do cotidiano, né? Existem várias camadas de racismo no Brasil ainda hoje, né? Então eu falo assim, bem, mas onde está esse racismo, né? A quem convém esse tipo de discriminação? Não é? Ao olharmos para o Brasil, você acabou de falar sobre a questão do censo, né? O censo, ele configura mais da metade da população brasileira negra, mas os alunos não sabem o que é o negro, não é? Quando eu falo para eles que o critério é cor de pele e existem brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas, eu deixo algum tempo só para eles olharem, né, quais são os critérios. E aí tem sempre um aluno que chega e fala assim, mas cor indígena? Como é que é uma cor indígena? Não é? Que coisa estranha. Fala assim, então, aqui a gente pode começar a desenvolver algumas ideias. Clóvis Moura, um sociólogo importante, ele uma vez fez uma pesquisa de levantamento sobre o censo de 1980. E as pessoas não brancas, elas se classificavam, o recenseador, ele eventualmente escrevia o nome que as pessoas eventualmente falavam, qual era a sua cor de pele. E na época existia não declarado, existia uma outra configuração. Mas de pessoas que não eram brancas, apareceram mais de 130 cores de pele. Ah, qual é a sua cor de pele? Bronzeada, puxa para o branco, Paraíba, né? Ah, é um pouco... teve até uma palavra que era crepúsculo, né? Eu falei, gente, uma pessoa se declarou crepúsculo, como é que deve ser uma cor de pele crepúsculo? Ou seja, o censo, que tem uma função também de não só quantificar, né, deveria também ter a função de qualificar e de ser educador, né? Teve uma campanha, se não me engano, em 1991, quando aconteceu um censo fora de época, que falava assim, quando ocorrer o censo, responda com bom senso, né? O senso com C, né? Quando você for responder o censo, responda com bom senso, com S. Mas falta ainda uma série de elementos nesse sentido. Agora, ao longo desse período, dos anos 70 para cá, eu acho que houve uma evolução. Houve algum encaminhamento para isso, né? Seja nas novelas, seja, né, em determinados ambientes, mas é um processo ainda muito lento, né? Eu acho que ainda é um caminho longo a se percorrer. É mais difícil construir, né, educar do que deseducar. Existem muitos movimentos, você pega movimentos de extrema-direita, seja no Brasil ou no mundo, que começam a falar de racismo reverso, começam a desenvolver determinadas ideias que não têm nenhum fim. Mesmo no Brasil, Dia da Consciência Negra, que é um ponto facultativo, não é? O Brasil tem mais de 5.000 cidades. Em torno de 1.000 cidades adotam o Dia da Consciência Negra como um dia que é feriado, né?
A região sul, por exemplo, é uma região onde é difícil encontrar alguma cidade que adota, né, como feriado o Dia da Consciência Negra. Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. Ainda existem estereótipos, né, dos mais variados. De ver uma pessoa com cabelo crespo e achar que é exótico, né? O negro é exótico. Eu lembro sempre da minha avó, né, que ela falou que ela foi ensinada desde os primeiros anos de vida dela a casar com um homem branco, né? Porque chegaria um momento em que a família estaria limpa. Ainda existe um pouco disso. O que me preocupa muito ultimamente é o racismo que é implícito, né? O racismo explícito existe ainda, mas é o racismo silencioso. A pessoa não fala nada, então ela não pode ser acusada de ter sido discriminatória, né? E eu já sofri isso algumas vezes, recentemente, inclusive. Num hotel que eu passei as férias do ano passado, eu era a única pessoa hóspede que era afrodescendente. Todos os funcionários que estavam atendendo eram negros. Teve um garçom que chegou para mim e falou assim: que bom ver você sentado aqui. É sinal de que um dia a gente também pode sentar no lugar que você está. Então, o Brasil é um país muito bacana, mas é muito cruel também, ao mesmo tempo. A gente precisa mudar de crueldade para lealdade. Perfeito, perfeito. Não, acho que é É, importante a gente trazer essas discussões para a mesa, porque é para lembrar que são questões que precisam ser trabalhadas, né? Como eu brinquei logo no começo, trazendo como uma fala, que sempre que a gente discute raça, etnia no Brasil, várias outras questões que são muito importantes, elas ficam até meio apagadas, porque é uma questão que urge ser conversada, ser discutida, porque ela faz parte da composição de indivíduo, faz parte da minha percepção de mim próprio, de ser e de participação. Então é uma questão importante. Rê, o que você tá E achando do nosso eu papo? tô Vamos lá. arrepiada. Olha isso. Você falou, eu tô arrepiada, porque o Axé me fez agora, né? Já contei aqui, eu venho da escola pública, minha vida, né? Eu estudei em escola pública na periferia, cresci numa comunidade, eu falo que eu tenho orgulho hoje de trabalhar nela como diretora, não é de escola. E já comentei aqui que as minhas colegas ali da comunidade desistiram da escola porque sempre era muito difícil estudar naquela escola, onde ela era bem localizada, mas ela atendia a comunidade que eu morava. Então, a maioria das alunas, dos alunos que estudavam ali, eram de um poder aquisitivo maior, mesmo sendo uma escola pública. Então, os professores e as professoras da época tinham, né, aquela coisa de olhar mesmo gente, não é mentira, é discriminar mesmo. Eu escutei, já comentei aqui, pobre não tem que estudar. Eu escutei isso de uma professora de ciências, que Deus a tenha, não sei se ela está viva ou se ela está morta, mas, né, pelo amor de Deus, foi horrível. Porque eu emprestei um livro antes de ir embora, que eu não tinha o livro, e eu queria copiar a lição para casa, e enfim, ela disse que pobre não tinha que estudar. Mas tudo bem. E a gente vem quebrando esses paradigmas, são paradigmas, não é? E eu vi muitas amigas e amigos desistirem da escola, porque imagina, não é? Desistiam, não tinham estrutura para continuar, porque não é fácil você Outras todo urgências também, dia, né? o Trabalho. Axé colocou essas coisas implícitas, que elas são piores ainda, não é? Um olhar, o jeito de falar, não é? Isso não é fácil. E A escola como é não foi feita triste para elas, né? A escola isso. não foi a feita para escola não elas, está ela não foi acolhendo, né? montada para Não elas, ela tinha, não foi um espaço adaptado para receber a diversidade, a pluralidade, não é? A Pronto, multiplicidade da própria sociedade brasileira. Né? A escola, perfeito. tradicionalmente, foi um espaço para formar aquela parte, né, dos segmentos mais privilegiados, que não podiam mandar seus filhos para Coimbra e para Lisboa, né, acabavam, né, formando nas escolas aqui. Eu trabalho numa escola, que é o Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, que é uma escola federal, bicentenária. O Colégio Pedro II existe desde 1837 e, originalmente, graças a Deus, hoje ele já não tem mais esse perfil, também temos que fazer a crítica e a autocrítica, né? Mas ele foi feito para atender às elites, para dotar o Estado brasileiro, isso é público e notório, todos conhecem a trajetória do Colégio Pedro II, né? Para dotar o Estado brasileiro de um corpo técnico burocrático capaz de dar conta das necessidades, ou seja, um colégio criado na segunda regência, né, na regência única, e é um colégio que, historicamente, se voltou para a formação das elites. Era o colégio padrão do Brasil
e, de alguma forma, ajudava a reproduzir essa dimensão, né, digamos que positivista, né, em alguns casos até também racista, misógina, sexista, enfim, e hoje não tem mais esse perfil, ao contrário, mas historicamente cumpriu também esse papel, né, porque o ensino está contextualizado dentro das relações sociais. É isso mesmo. Mandou muito bem. Quando o Axé trouxe, né, a experiência que ele teve na escola, meu filho, quando tinha 10 anos, há 8 anos atrás, ele vivenciou algo similar, né? Então, quando o Axé traz que isso é parte do nosso dia a dia, por que isso? Não há posicionamento social que nos poupe da violência do racismo. O tempo inteiro. A minha existência não me poupa, porque eu estou aqui e onde o meu corpo está, o racismo pode aparecer. Então, assim, eu como mãe, há 8 anos atrás, meu filho foi apontado na escola que ele estudava, na Zona Sul do Rio de Janeiro, como africaninho. O termo que foi utilizado para mencionar o meu filho foi esse, E não africaninho. parece um termo carinhoso, né? Da mesma Duvido muito. forma que eu tenho uma relação interracial, então eu tenho um filho branco e um filho negro, e eu fui posta na natação do meu filho como babá do meu filho. Eu estava acompanhando meu filho na natação e uma pessoa me perguntou se ele não me estranhava. Eu perguntei a ela se ela já tinha visto algum filho estranhar a mãe. Então, essa violência é permanente, constante, né? Outra coisa que a Axé trouxe, que eu acho muito importante no Brasil, a gente precisa discutir colorismo, porque também não resolve os livros terem personagens, desculpe o termo, coloridos de negro, se o que está dito sobre aqueles personagens não contempla a sua negritude. Então, não basta colorir de imagens, é preciso colorir de histórias, né? É preciso contemplar outros lugares para além de só disfarçar, né? É isso. A gente tem que trazer isso para fora. Quanto mais para fora tiver, né? Também me apropio um pouco aqui do que o Axé falou. Lidar com o que está posto, ótimo. E o que está escondido embaixo do tapete? Perfeito. Um grande Que é o mais trabalho pela difícil. frente, né? Muito. O Liê Levantou a mão. Pode falar, Liê, por favor. Chamou o que a Simone acabou de colocar, né? Chama para uma perspectiva que é muito cara, né? Para mim, enquanto profissional, né? Mas também para esse grupo de colegas que trabalharam conosco no Amplitude. E nós temos uma sessão, queria até falar isso para a Simone, né? Mas queria falar isso para todo mundo. Uma sessão chamada Perfil. Né? Nessa sessão Perfil, a gente traz personagens que foram, de alguma forma, subalternizados, invisibilizados ao longo da história. E é óbvio que não tem só personagens negras, né? Porque muitos outros segmentos também foram, ao longo na nossa própria história, né? Quer enquanto sociedade brasileira, quer pensando essa história num escopo mais amplo. Eu estava falando, por exemplo, né? A gente traz Tia Ciata, a gente traz Beatriz Nascimento, a gente traz Luiz Gama, a gente traz, por exemplo, Luísa Marim, que é a mãe do Luiz Gama, né, e que foi uma das principais personagens populares nas diversas, né, lutas populares da Bahia, né, no século XIX, né, tanto na resistência ao processo de independência, quanto na resistência ao processo de centralização política, né, determinada pelo Império, principalmente a partir do momento em que o Pedro I, né, fecha a Assembleia Nacional Constituinte Manu Militari, né, mais uma vez, os militares se propondo, às vezes, a esse tipo de papel, né, e acaba criando, outorgando uma carta constitucional onde ele, né, é o poder moderador e, de alguma forma, impõe um centralismo político incompatível com as necessidades, né, de um país continental como o Brasil. Então, assim, tem muita coisa que ainda tem que fazer, né? A gente não vai superar 350 anos de escravidão aproximadamente, né, em algumas poucas décadas, e eu te diria que são poucas décadas, né, porque o processo de combate mais sistemático e organizado do racismo, sistemático e organizado do racismo, é uma questão que talvez
tenha pouco mais de 50, 60 anos. Né? Antes nós tínhamos movimentos de resistência à dominação, mas o combate sistemático, organizado, intelectualmente referenciado, né, teoricamente conduzido, que de alguma forma tem uma concepção pedagógica, por exemplo, né, como a gente costuma trabalhar, chamada tipologia dos conteúdos, os conteúdos factuais, conceituais, os tradicionais da escola, mas também os procedimentais, os atitudinais, né, ensinar a ser, ensinar a conviver, né, inclusive na coexistência plural desses múltiplos espaços, né, geográficos, políticos, sociais, étnicos, raciais, de gênero, de sexualidades que nós temos no Brasil. Então, assim, eu me sinto muito feliz e representado, né, em todas essas falas, porque elas parecem, todas as falas que aqui estão, né, estruturadas, e a gente não teve tempo de combinar, e nem era o caso, né, mas todas as falas convergem para a perspectiva da escola, né, como um espaço de formação e transformação, não no sentido primário, né, de achar que a escola vai resolver todos os problemas, porque não vai. A escola também é parte do problema. Mas se ela é parte do problema e na escola existem relações como essa que você trouxe, que o Axé trouxe, né, na escola também nós temos as possibilidades, né, de superação em parte desses problemas e usar, né, o ensino, e no meu caso muito particular, o ensino de história, né, como um espaço de fronteira, né, entre a educação, a pedagogia e a produção de conhecimento acadêmico, seja no campo da história, da sociologia, da geografia, etc., é uma oportunidade muito grande que todos nós temos. Sem fazer disso bandeira de militância, não é essa a discussão, mas fazer isso com uma bandeira de dimensão humana, né, da necessidade de nos reconhecermos todos enquanto genuinamente humanos, pessoas que têm diferenças, e diferenças que não podem nos inferiorizar. Ao contrário, né, essas diferenças devem nos valorizar reciprocamente. Aí não falo só de negros, falo negros, brancos, indígenas e todos os outros, né, segmentos sociais, no sentido de nos reconhecermos como partes dessa humanidade. E que a humanidade que eu reivindico existir em mim, ela só fará sentido se eu reconhecê-la também em todos os outros. Por que momento bacana a gente está vivendo aqui hoje. Não, com certeza. E eu queria só ressaltar que é importante entender que nós que somos professores, pode ser que você, querido professor, querido professor que está ouvindo a gente, fala assim, nossa, tem toda essa dimensão de discussão. Cara, tem muito mais. A gente está arranhando uma superfície aqui. E é interessante pensar que quando a Editora do Brasil está construindo esses diversos materiais para auxiliar o professor, tem ali também todo um subsídio para te ajudar a lidar. Você, professor, você não teve formação para isso. Boa parte dos professores não tiveram, eu não tive formação, a Rê também teve dificuldade com formação. Quem está aqui presente provavelmente também não teve, né? Lier está fazendo, também não tive ali do lado. É uma formação que nós acabamos tendo que ir atrás. Não há espaço na universidade para aprofundar essa discussão como a sala de aula exige, como a sociedade, como o futuro urge. A gente não tem essa formação. O material está aqui para dar uma mão nisso, sabe? Tem toda uma conversa direcionada ao professor, que é um material que ajuda muito a lidar. Eu estou falando isso porque, para mim, é uma fonte de referência. Né? Para os meus trabalhos com ensino fundamental é uma fonte de referência. Para o meu trabalho com ensino médio é uma fonte de referência. E a ideia do podcast, o Arco 43, é justamente isso. Trazer uma formação que muitas vezes nos falta por falta de tempo, por falta de dinheiro, por falta de investimento público, por N coisas. Mas que também não dá para a gente não ter, né? Ah, não deu tempo, não dá para ter. O podcast está aqui nessa direção. Eu queria também, favor. se for possível, lembrar também de algumas coisas, né? O ambiente escolar, ele também pode, às vezes, por determinados caminhos, não só a sala de aula, né? Mas caminhos outros, que eu acredito que são também potencializadores, né, de mudança desse padrão, né, dessa situação que ainda permeia toda a sociedade. Eu sempre lembro de uma situação que os meus alunos lembraram, né? Eu lembro da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço. Eu lembro de uma história que a Giovanna Eubank, quando viveu o seu primeiro Dia das Mães, ela colocou uma série de fotos, né, da sua filha, e estava comemorando o primeiro Dia das Mães dela. E no Instagram, né, apareceu uma série de comentários falando assim, pô, vocês são um casal tão bonito, mas essa menina, não combina.
Eu sei que eu lembro que os dois atores, né, o casal foi atrás, foi buscar, né, e tentou, pelos meios legais, processar todas essas pessoas que estavam cometendo um racismo contra, né, a sua filha. E às vezes eu fico pensando um pouco nisso, né? Eu já trabalhei em algumas escolas e uma coisa que me chamava muita atenção era a propaganda das escolas. Eram raras as propagandas da própria escola onde eu trabalhava que tinha algum afrodescendente nas imagens, né? E aí você começa também a questionar um pouco disso, né? Porque os alunos afrodescendentes, eles não se reconhecem dentro da, da, daquela instituição. Então, às vezes, a própria escola, mesmo tendo um discurso de, puxa, precisamos tomar atitudes antirracistas, precisamos educar os alunos, na sua maneira de chamar o público potencial para participar daquela instituição, eles não colocam, eventualmente, afrodescendentes nas suas propagandas, porque isso pode afugentar uma parte do público. Às vezes, o problema não é a criança, às vezes são os pais. Esse ano, por exemplo, uma mãe reclamou, né, falar um pouco sobre a questão racial na aula, que estava, né, no contexto, inclusive, eu estava falando sobre, né, a base, né, que o Lia lembrou sobre os europeus, os africanos e os povos originários do Brasil, e eu comentei alguma referência sobre, eu falei, todo afrodescendente já sofreu algum tipo de racismo, não é? E aí um aluno perguntou se eu já tinha sofrido. Aí eu falei, olha, eu vou contar só um caso, né? Porque existem vários tipos de discriminação. E teve uma mãe que reclamou, falou que não tinha nada a ver o contexto daquilo, né? Quer dizer, é um ponto fora da curva? É. Mas uma senhora, sei lá, dos seus 30, 40 anos, pensando desse jeito, falando para o filho de que esse assunto não tem nenhum cabimento de se falar numa sala de aula, mostra a estrutura, né, familiar que nega, né, essa negação contribui para que isso ainda se prolifere. Então, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito árduo. Mas acho que a gente tem possibilidade de trazer Temos. algumas transformações, né? Por Bom, exemplo, trabalho de arte, né? Eu sempre lembro do Ferreira Goulart, que a arte existe porque a vida não basta, né? Quando eu mostro, por exemplo, uma escultura que está no MASP, do Flávio Cerqueira, chamada Amnésia, e esse ano a gente teve a oportunidade de levar os alunos ao MASP, visitar o MASP aqui em São Paulo, e é a primeira escultura que, quando você adentra o MASP, você vê, né? Muitos alunos se sensibilizaram. Às vezes, num espaço amostral de 100, se 10, né, ficaram um pouco assim tocados com aquela escultura, já é um caminho, já é um processo, né? Mas é um processo que é cotidiano. Todo dia a gente precisa sempre lembrar disso. Perfeito. a escola também tem um papel positivo, né? Algumas ações, eu acho que através de professores, especialmente, né? Não que os mandantes não façam, né? Não, as diretorias não tenham as suas ações, mas eu acho que isso vem muito também das ações dos professores, como seres políticos ativos dentro desse processo educacional. Assim, acho que a educação no Brasil ainda está de pé, né? Hoje, por conta dos profissionais que realmente seguram esse rojão difícil, né? Porque não é fácil, no contexto que a gente tem de educação, seguir, né? E ano passado, no novembro, em celebração ao 20 de novembro, né? Que a Ché citou aqui, vale lembrar que o Sul foi onde o 20 de novembro começou, né, num grupo de estudantes negros que fomentaram esse 20 de novembro. No entanto, é o lugar onde isso menos se reverberou. Não é difícil entender por quê, mas no 20 de novembro do ano passado, na escola que meu filho estuda, a escola resolveu, ao invés de trazer personalidades de fora, olhar as personalidades de dentro.
Ai, que e legal. fez todos os profissionais negros da escola irem visitar os alunos para contarem as suas histórias de vida, de desejo, de carreira. Então, desde do porteiro da escola negro ao professor negro, todos foram se apresentar, dizer seu nome, né? Mostrar sua humanidade, porque eu achei uma ação maravilhosa, porque fica sempre o tio da cantina, né? O professor negro, ele tem nome, mas o tio da portaria, quem é? Então a escola apresentou essas pessoas, eles contaram histórias engraçadas, eles falaram da família, falaram da vontade das coisas que eles queriam fazer, enfim, abriu um protagonismo muito importante para essas pessoas de valorização, né? De entender que, independente do lugar que você está ocupando, você é importante para aquela comunidade. Acho que meu filho voltou, assim, muito impactado, mexido e feliz com aquela ação que ele não esperava da própria escola, que ele sempre coloca como um ambiente nesse quesito precário, né? Então também tem ações positivas nesse contexto Sim. que a gente precisa olhar, às vezes elas são pequenas e às vezes até escapam, e são essas pequenas ações que a gente pode apropriar e fazer reverberar não só em novembro, né? Porque nós negros não queremos ser convidados só em novembro para falar, a gente não quer que falem das personalidades negras só em novembro. O novembro é só um marco ali, né? Simbólico, para a gente falar o ano inteiro, né? Até porque já citamos aqui no início, temos legislação que nos demandam isso o ano inteiro. Então, não é para falar só em novembro, mas foi importante essa ação em novembro para essa comunidade, né, da escola do meu filho, enfim. Perfeito, perfeito. Simone, tem uma coisa também que é muito. Eu sempre lembro de uma frase francesa, né, que fala "Viva la différence", né? Ainda a diferença no Brasil ela é vista como subtração, né? Acho que é importante da gente perceber que a diferença ela pode ser soma, né? Pode ser multiplicação. Ainda a gente não está educado para isso. É muito mais fácil destruir, né, o caminho do que construir. Quando a gente vê, por exemplo, recentemente um deputado é, banalizando o ministro dos Direitos Humanos que o Brasil tem agora, independente de questões político-partidárias, não é essa a questão, mas é uma figura, né, que tem lá a sua dimensão, a sua importância, e no final das contas, muita gente que talvez se simpatize com essa ideia, ou que talvez teoricamente se beneficie dessa depreciação da imagem de um ministro de Estado negro, né? É mais fácil destruir o que se caminhou do que construir. Então, eu sempre penso nisso, né? Que a gente precisa valorizar as diferenças e pensar principalmente nas mulheres afrodescendentes, que são as mais discriminadas dentro, as mulheres de uma forma geral, né? Mas dentro da escala econômica, social, cultural, elas ainda são estereotipadas, né? Corpos, referências, né? Sobretudo econômicas, são as pessoas que menos ganham. Acho que também tem uma preocupação também no meu modo de ver de que algumas instituições de ensino não caiam no tokenismo, né? De colocar uma figura negra apenas para falar nós estamos sendo uma escola inclusiva, né? É uma maquiagem, né? Que eventualmente algumas instituições fazem. Então, assim, é um caminho muito árduo e o trabalho que nós afrodescendentes temos é um trabalho redobrado, né? Redobrado. Quando um afrodescendente está numa posição de destaque, pode ter certeza que essa pessoa ela teve que trabalhar muito para mostrar que Puxa, ela teve essa competência para estar ali, né? Então, realmente perfeito. é um país que a gente precisa ainda construir muito, né? E que bom Lembrando que a gente Manuel está Bandeira, construindo, né? Que bom que a lembrando gente está Manuel tentando. Bandeira, que ele fala que o Brasil é todo província, né? A gente precisa fazer do Brasil mais do que uma província. Perfeito, Recentemente perfeito. eu escutei num evento literário na Fliportela desse ano uma frase, eu não me recordo de quem, mas foi a compositora Rosi que mencionou,
e ela disse que a gente tem 2 poderes, a caneta e o martelo, e tem algumas coisas que não se resolve com a caneta. Realmente tem que usar o martelo e é isso. Nem tudo dá para reconstruir, algumas coisas a gente precisa acabar e fazer outra, porque não dá, né. Faz parte do processo, né? Lier, fica à Perfeito. vontade. Não, primeiro eu achei essa história que a Simone trouxe fantástica, né? Dessa oportunidade que a escola deu para os seus funcionários, né? Aqueles sujeitos subalternizados, invisibilizados, né? De alguma forma, que nós já nos referimos aqui, pudessem aparecer enquanto sujeitos históricos, né? Na sua complexidade, na sua inteireza, né? Nas suas debilidades também, que também, né? Existem, e assim se apresentarem para os alunos como sujeitos e partícipes, de alguma forma, daquele processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, achei fantástico esse relato que a Simone trouxe. Já vejo que ela transformando isso em mais uma das suas histórias, né? Mais uma das suas histórias. Ô, Lia, não faz isso comigo, porque Não, haja quem vai caderninho fazer, aqui para quem toda vai fazer é Precisa. você. Eu só vou ter o prazer de te ler. Né? Que bom. Essa é uma variável. Mas é porque eu pedi um pouquinho assim da palavra muito rápido para tocar num ponto que o Keller trouxe, né, que é essa coisa da formação do professor também, né, Keller? Por que muitas vezes as transformações que estão, né, na academia, ali na ponta das relações, dos movimentos sociais, do pensamento, elas não chegam, né, muitas vezes para a escola? O professor, a gente sabe, né, que ele também está nessa posição de dificuldade, né, com muitas turmas, sobrecarregado, remuneração precária, né, uma formação, às vezes, precária, dando aula. O cara é formado em sociologia, mas dá aula de história, de filosofia, de geografia, quando não é chamado para dar aula de ciências, de biologia. Isso acontece, não sei se em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro acontece muito. Mas o grande barato é o seguinte: a gente tem que entrar na formação de professores, né? Lá no Pedro II, a gente tem as licenciaturas, né? Filosofia, Sociologia, Geografia e Ciências Sociais, né? História, perdão. E nós temos ali um eixo inteiro, né? Decolonial, que são 4 disciplinas que vão ajudar a pensar e formar, né, esse professor dentro de uma nova literatura, de um novo olhar, né, valorizando novas formas de conhecimento, novas formas de saber, novas formas de proceder. Então, assim, queria fazer esse registro, né, que é uma pegada muito Perfeito. bacana lá do Pedro II na área de formação de professores, né, esse eixo decolonial nas licenciaturas de Sociologia, Filosofia, História e Ciências Sociais. Geografia. Adorei. E é possível de trabalhar, né? Uma questão boa. Gente, está dando nosso horário. Na verdade, a gente estourou um pouquinho, tá? Vamos acabar estourando um pouquinho. Esse programa vai ficar um pouquinho maior que o normal, mas está maravilhoso. E é isso que importa. E estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Deixa eu avisar nossos convidados aqui que antes de encerrar o programa, nós fazemos 3 perguntas para cada convidado. A primeira pergunta é se você gostou do programa e é um momento para a gente acrescentar mais um pensamento, alguma questão que faltou, porque a questão é que o podcast ele não visa quitar um assunto, né? Não tem nem como. A ideia é que a gente traga esse assunto à superfície, transforme ele em algo que o professor vai poder discutir, conversar, que possa ser passado nos ATPCs, nas aulas de formação, nos ATPLs, né, nos momentos ali de formação do professor. Acho que é algo interessante. E as 3 questões são: o que você achou do programa, né? Um momento para você dar a tua opinião, tua fala, finalizar, lembrar de algo que gostaria de ter falado e não conseguiu. É um momento importante para isso. Segundo, a segunda pergunta é: onde eu te acho? Onde eu encontro o Lier, onde eu acho a Xé, onde eu acho a Simone, onde eu acho a Regiane, onde eu encontro vocês, para talvez trocar um e-mail, para talvez encontrar mais material, para saber em que escola vocês estão. Como que eu acho vocês? Se não quiser ser encontrado também, não tem problema, tá, gente? Já tivemos participantes que falaram assim: não tenho rede social, só vai me achar se na hora que for comprar pão me encontrar ali na padaria, né? Não tem outra forma. E por fim, uma última pergunta que não é bem uma pergunta, ela é um pedacinho de vocês para serem compartilhados conosco. Então, uma ideia, um pensamento, uma frase, um livro, uma música, uma série, qualquer coisa que seja um pedacinho do Lier, do Axé, da Simone, da Regiane e meu também no fim, para acompanhar nossos ouvintes até o próximo programa. E, para começar e dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, aprendemos Bora muito, né? lá. Mais ouvimos do que tudo. É isso, né? Gente, e não é isto? Olha só, a gente sempre comenta aqui que a gente tem que aprender a ouvir mais, não é isso? Sim. E olha aí, eu digo que assim, no começo do programa eu já falei, né, que não que queria aprender e estava aqui para eu quero mais.
Dá para ter mais? Precisamos, né? Porque, exato, porque passou do horário, mas, gente, não dá nem para perceber. Porque Simone falando de anotações, eu fiz tanta anotação aqui, isso é uma delícia, não é? E a gente precisa disso, faz parte, não é? E continuar esse trabalho de formiguinha aí, que ele vai fazer diferença, tenho certeza disso, não é? Foi uma delícia esse programa, gente, muito obrigada. E eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, não é? Estou lá no Facebook, tenho escutado muito aqui o povo falar, não tem mais Facebook. Eu tenho Facebook. Eu estou lá também e estou lá no chão da fábrica, não é? Onde essa mágica acontece. E aí eu estava aqui pensando, justamente pensei em tanta coisa para indicar, enfim, mas pensando lá nos meus pequenos, a gente tem aí uma riqueza de livros infantis, não é? Que dá para trabalhar com essa criançada, filmes, gente, não é? Pegar mesmo e ir trabalhando, escutando, olha o que a gente fez aqui hoje, não é, Kelly? Escutando essa criançada. Eu sempre falo isso, né? Quando você escuta qualquer coisa que não seja boa aos seus ouvidos, né, que a criança vem e te conta, corre lá, resolve naquele momento, discute, não é? A gente não pode deixar passar nada, aquelas coisas que a gente comentou aqui, que estão lá invisíveis, mas que a gente percebe que existe e a gente não pode deixar passar. Não é? E eu falo, a gente tem nas mãos, olha, e escutando aqui, né, durante todo o programa, olha o que a gente tem nas mãos. A gente tem nas mãos a forma de recriar tudo isso, de transformar. Isso é mágico. Criar outras versões de mundo. Gente, chega, né? Isso faz parte, tem que estar na gente, criar essas outras versões de mundo. A gente veio de um mundo que só tinha uma. Vamos criar outras, né? Fica aí para o professor e para a professora pensar um pouquinho sobre tudo isso, e a teclinha que vocês bateram aqui, formação de professor, mas a gente também precisa correr atrás o tempo todo e, né, e brigar lá com os caras de cima, que a gente precisa de formação contínua, formação em serviço. Olha quanta gente boa para colocar aí, nos ajudar lá na escola, ajudar os professores. Então, não dá para ficar quieto, não é? Precisa ter investimento nisso e não dá para fingir que está tudo bem, que a gente precisa disso. Muito obrigada, isso tudo aqui foi uma delícia. Perfeito, perfeito. Rê, obrigado por me ensinar tanto, obrigado por estar aqui construindo esse amanhã junto com a gente todos os dias, obrigado por fazer uma escola muito inclusiva, né? A gente que acompanha a tua escola, vê as dificuldades, vê a quantidade de imigrantes, vê a quantidade de pessoas locais, vê a quantidade de questões que a gente tenta levantar e como você e seus professores sempre lutam para tornar esse local o local mais inclusivo possível, né? O espaço mais abrangente possível. Então é muito bacana dividir essas questões. Obrigado, viu? Obrigada, eu. Vamos lá. Simone Mota, minha querida Simone Mota, 3 questões para você agora. A primeira, se você gostou do programa, o que que você achou desse nosso bate-papo, e também é um momento para você acrescentar alguma questão, algum pensamento que você não pode sair daqui sem ter conversado com a gente, é um momento para isso também. Segunda questão, onde eu acho Simone Mota? Como que eu encontro os livros de Simone Mota? Eu tenho que ir na padaria para achar Simone Mota? Tem uma rede social, onde que eu acho você? E terceiro, um pedacinho seu, uma indicação, um pensamento, algo que possa fazer com que a gente sinta um pouco daquilo que você sentiu vendo, assistindo ou participando. Fica à vontade, minha querida. Bom, quero mais uma vez agradecer, né, o convite para esse papo. É ótimo fechar a semana conversando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trocar, de conversar. Então, estar num ambiente como esse, onde a gente escuta, troca, né? Reflete sobre a nossa própria fala, né? Que está sempre em movimento, em mudança, porque o mundo é assim, né? A vida não é estática. Então, a gente precisa estar sempre nos repensando, relendo o que já leu, vendo de novo, ouvindo mais uma vez e fazendo as nossas considerações. E o que eu acho mais importante, né, de um podcast como esse é que ele seja impulsionador de conversa entre as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que essa conversa não fique aqui, que ela se prolongue para cada um de nós e para cada um dos ouvintes também, que eles chamem outras pessoas para ouvir, que eles chamem outras pessoas para conversar,
e também refletir sobre o assunto que é da sociedade brasileira. Não é um assunto exclusivo da população negra brasileira, muito pelo contrário. E antigamente, quando eu morava em Macaé, né, eu morei 10 anos em Macaé, era muito fácil me achar na padaria. De fato, essa coisa de não precisar dar o Instagram era tranquilo, uma cidade pequena. Então, a gente se encontrava na padaria e trocava mais do que pelo Instagram. Mas hoje o Instagram é o lugar mais fácil de me achar, embora eu também ainda esteja no Facebook. E agora eu estou entrando no TikTok, talvez em breve tenha novidades no TikTok também, que eu acho que é uma plataforma que está com pouca literatura, então a literatura precisa entrar lá para dar uma chacoalhada, e eu tenho conversado com algumas colegas, né, autoras negras, para a gente dar uma movimentada lá, nesse sentido, porque os jovens estão lá, as crianças estão lá, enfim, e a gente tem que estar onde o público que a gente quer alcançar está. É importante, né, enquanto educadores, eu não sou uma pessoa de sala de aula, mas me sinto educadora, e enquanto educadores a gente precisa observar onde eles estão e como que a gente também pode se comunicar, né? Não só através dos livros, no meu caso, mas através de outros espaços também. Pode ser na padaria, eu adoro uma padaria, inclusive. Café, então, nem se fala. Se me chamar para um café, pronto, me ganhou. Já fica a dica aqui. Então, meu Instagram é @CSMota, Mota com T só. E os meus livros, né, vocês encontram no site da Editora do Brasil, tem uma loja virtual da Editora do Brasil, Frederico Frederico, que é inspirado na história do Fred Nicásio, né, e o Que Cabelo é Esse, Bela, que eu publiquei em 2018, está chegando coisa nova em breve, eu espero. Conto com a aprovação do Gil, vamos lá. Nosso editor vai receber material novo em breve, quem sabe, né, em 2024 não chega coisa nova aqui pela casa. E como consideração final, né, além dos meus livros, procurem livros de autoria negra, especialmente de mulheres negras autoras, né, e deixo a recomendação para vocês, educadores, que conheçam, se ainda não ouviram falar, de Azoilda Trindade. Acho uma base excelente para a educação, para quem quer pensar outras perspectivas de educação. E também a Nilma Lino Gomes, que é sensacional. Acho que se vocês que estão ouvindo não leram nada dela ainda, corram, porque a Urgência é uma educadora incrível, precisa ser lida. E para as crianças menores, eu deixo aqui uma lembrança que me ocorreu agora, do Hora do Black, que é um canal no YouTube que está começando a fazer um tour de teatro pelas lonas culturais do Rio de Janeiro. Então, procurem ver. A gente tem muita referência boa afrocentrada, é só uma questão de busca, né, de interesse, porque a partir dessas narrativas a gente pode construir um belo caminho antirracista, por assim dizer. Muito Perfeito, obrigada. perfeito. Simone, obrigado demais por estar aqui com a gente, obrigado por trazer a tua experiência, obrigado por trazer experiência de vida, né? Não é todo lugar que a gente consegue abrir, conversar e fazer parte das coisas da nossa vida, tanto os amores quanto as dores, algo pro outro e que enriquece a sociedade. Exatamente isso que você faz com seus livros, com a sua escrita, com a sua percepção, com a sua posição como mãe, como mulher negra e tudo mais. Então, obrigado por estar aqui dividindo com a gente hoje, viu? Obrigado demais. Vamos lá, quero ouvir agora você, Lier, meu querido Lier, que está aqui presente conosco hoje. Temos 3 perguntinhas, que não são perguntinhas, são um desafio aqui para que você possa nos ajudar a sair daqui com mais, né? Então, Lier Pires Ferreira, primeira pergunta. O que você achou do programa? Vamos Segunda lá, né? pergunta, Adorei o onde eu te programa. acho? E terceira questão, um pedacinho seu para nos acompanhar. Pois é, adorei o programa, fiquei muito feliz em participar pela primeira vez. Já estou me autoconvidando para participar outras vezes, né? Porque a gente, carioca é assim um pouco mais descolado, né? A gente já se apresenta, já se coloca, né? E já vai se convidando para participar da festa, tomar um chopp, etc. Então tem essa pegada, né? Então a primeira coisa assim, adorei o programa. Me acha no Instagram, me acha no LinkedIn, não tenho Facebook, mas, enfim, os meus livros estão aí nas editoras virtuais, bota Google, Lier Pires Ferreira, aparece, né, um montão de coisas, e aí é fácil me localizar.
Eu não vou me estender, porque eu sei que quando o tempo estoura a coisa fica bastante complicada, né? Mas hoje, né, esse sexta-feira, dia 30/6, um dia que acho que é muito importante, né, na história recente do país, né, para os acontecimentos políticos, jurídicos aí do dia. E quando você falou assim de um pedacinho de mim, hoje o que brotou na minha alma foi uma música, né? É uma música que acho que quase todo mundo conhece, é uma música italiana, o Bella Ciao, né? Que fala o partigiano, portami via, o Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E essa música, ela é uma música, uma autoria, quero crer que desconhecida, né? Não posso fazer uma afirmação peremptória, mas acho que a autoria é desconhecida, mas é uma música que embalou, né, a vitória da resistência democrática italiana contra o fascismo, né? Esse fascismo que está, infelizmente, também tão presente, né, nessa dimensão estruturante e estrutural, né, das relações políticas e sociais no Brasil. Então, hoje eu fecho assim com o Bella Ciao, né? Cantei aqui um trechinho, não vou ousar mais do que isso, porque eu não quero assustar, né, os colegas que estão aqui conosco, mas, assim, no mais é agradecer a você, Keller, a você, Rejane, a você, Simone, a você, Axé, né, pelos momentos, assim, foi 1h30 aproximadamente que a gente voou, né, de um papo muito gostoso, muito cabeça, muito legal, muito rico, muito fraterno, muito humanizado, né, como a educação tem que ser, e também agradecer, né, aquelas pessoas que estão aí, primeiro trabalhando na parte técnica, né, que não vão aparecer, não serão ouvidas nem vistas, mas que são essenciais, né, para que o trabalho aconteça. E também agradecer a todos aqueles que vão nos escutar, estão e vão nos escutar, né, porque sem vocês a gente não existe. Então, a todos vocês, meu carinhoso muito obrigado. Ier, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por essa troca incrível que a gente teve, obrigado por toda a formação que foi esse momento, né? Trazer toda uma questão, discutir toda a parte que a gente levanta, a importância de construção de materiais, a preocupação que vocês tiveram na construção do material, né? Que está saindo agora pela Editora do Brasil, vai colar no PNLD para todas as escolas, para dar uma olhadinha, para poder sentir um pouco mais. Acho que é incrível. Então, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vamos lá. Agora você, meu querido Axé Silva, professor Axé Silva, que está aqui presente, tem 3 questões incríveis, complicadas, talvez, para que você possa trazer e a gente finalizar esse momento de encontro que nós temos aqui. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho o Axé. E terceiro, que pedacinho do Axé vai ficar conosco até o próximo programa. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, e pelos aprendizados que eu tive hoje com todos, todas. É sempre importante da gente dialogar, né, e um carinho que eu tenho pelo Rio de Janeiro e dialogar com colegas cariocas, enfim. O Rio, eu sempre falo que a semana ideal para um paulistano é trabalhar 4 dias aqui e ficar 3 dias no Rio de Janeiro. Perfeito. O Rio. Mas, enfim, eu sou também autor, né, do material de geografia. Estou muito feliz que a coleção Amplitude de Geografia foi aprovada. Gostaria de convidar todos os colegas a darem uma olhadinha, né, no que eu e o professor Jurandir Ross fizemos humildemente nessa coleção. Acho que ela está bem bacana e sempre é uma obra em construção, né? E a Editora do Brasil sempre apoiou tudo que a gente propôs e, enfim, eu me sinto realmente muito acolhido desde os primeiros minutos que eu entrei na Editora do Brasil para trabalhar e escrever as coisas que a gente escreve. Nas redes sociais eu tenho o Café com Axé, né? O Café com Axé é o meu Instagram, né? Aliás, Simone, eu sou barista também, então quando eu for ao Rio de Janeiro, eu vou fazer um café aí para você. Ai, venha aqui. Convidamos o Lia também, a gente faz uma roda e fica lá conversando. Olha, já Mas, deixo combinado já aqui para conhecerem meu espaço. Aqui não falta café. Que ótimo. O LinkedIn, Axé Silva, Facebook, Axé Silva também. Tem o TikTok, mas acho que eu faço muito pouca coisa lá. E acredito, assim, que adorei o programa, já falei, né?
Se alguém quiser falar comigo, a Editora do Brasil tem o meu contato também, e é só fazer essa ponte. E eu acho que, assim, o pensamento... Eu sou muito envolvido com as artes, né? Sou guitarrista, fiz teatro, sou locutor, enfim, uma série de coisas. Uma constante busca, né, por alguma coisa. E hoje eu estou me aventurando muito pela literatura, né? Mas uma frase que eu sempre penso é: gentileza gera gentileza. Acho que isso é uma coisa que é fundamental, né? Eu ensino para as minhas filhas isso. Se você é gentil, a outra pessoa quase se sente na obrigação de ser gentil, né? E acho que no mundo cada vez mais brutalizado, a gente precisa ser gentil com o outro sempre, né? Não deixar de ver as pessoas, olhar para elas, né? Não estabelecer essa invisibilidade nos vários planos. E também tem um outro pensamento do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que eu gosto muito, que ele fala que ele está preso à vida e olha os seus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considera a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. É isso que a gente precisa. Estar de mãos dadas e sermos gentis. Perfeito, perfeito. Axé, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo, por essa tarde aqui Obrigado, que a eu que gente está agradeço. conversando. Valeu demais. Obrigado pela construção desse importante material Amplitude, né? Que você fez o de Geografia, o Olier estava no de História, Simone é parte daqui da casa também com os livros. Então, a gente tem aqui eu me sinto muito feliz de estar sentado perto de vocês, assim, saca? Uma galera aqui no recreio fica muito legal. Aprendo muito nesse caminho. Então, obrigado demais. Obrigado pela sua sensibilidade, por ter compartilhado essa experiência de sala, essa experiência de vida com a gente, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu que agradeço. E vamos lá, chegando então a minha vez, quero dizer que eu adorei o programa, porque, de novo, já conversei isso algumas vezes aqui, são questões, quando a gente fala sobre questões de etnia, sobre questões de raça no Brasil, é algo importante, a gente precisa entender. O professor precisa, pelo menos, estar familiarizado com essas discussões, porque é algo que vai chegar em sala, e não é algo que a gente pode olhar e falar assim, deixa quieto. Não dá para deixar quieto, né? É algo que nós precisamos estar instrumentalizados, pelo menos para discutir, para trazer o básico, para desenvolver uma questão sobre esse assunto. Você não precisa saber tudo, porque não dá, mas nós precisamos ter essas ferramentas à mão. E é muito importante esse programa, esse momento, essas pessoas incríveis que estão aqui, inclusive, como você viu, vários autores, saber que a Editora do Brasil está construindo materiais com isso como visão, né? Com essa questão da igualdade, do desenvolvimento, do combate ao racismo, de ser antirracista em suas construções, de trazer para os estudantes referências que sejam afrocentradas, referências negras, referências indígenas e referências diversas que possam compor essa sociedade. Isso é muito importante e estar aqui trocando é algo assim incrível, é uma formação maravilhosa. Quem quiser me encontrar por aí, @MarcosKeller na maioria dos lugares, @CobKeller lá no Instagram. Lembrando que é Instagram pessoal, e quando você ouvir esse programa, se você for lá, eu vou estar de férias, eu vou estar na frente de uma lareira, eu vou estar de boa, quentinho, de férias. Então pode ir lá seguir, que você vai me ver, eu, meu gato esquisitinho, curtindo um bom descanso. Acho que é isso que é importante nesse momento para o professor em fim de semestre, né? E a minha indicação que eu quero deixar, eu já indiquei aqui alguma vez, mas eu vou indicar novamente. Primeiro, Lélia Gonzalez, como escritora, é algo que você, professor, é bem legal dar uma olhadinha, ela é uma escritora brasileira. Eu acho incrível que nós brasileiros ainda temos um pouquinho dessa, né, de ver a galera que tá fora, e eu sempre me lembro, se eu não me engano, foi na vinda da Angela Davis aqui para São Paulo, quando ela teve uma fala, que alguém perguntou alguma coisa sobre escritora, referência, e ela falou assim, vocês têm Lélia Gonzalez. Assim, vocês têm Lélia Gonzalez. Vocês criaram aqui. Ela é de BH. Leiam ela, né? E aí é uma ótima indicação que para mim foi muito importante também na leitura, né? Para mim, pro meu irmão, para meus amigos aqui, foi algo que mudou bastante a nossa visão, ajudou a formatar bem a visão, ajudou a entender algumas coisas que sempre foram aquela pulga atrás da orelha que eu não sabia dizer, né? Então foi muito importante. E eu quero indicar, no âmbito dos podcasts, o Mano a Mano, que é um podcast exclusivo do Spotify, que é capitaneado pelo Mano Brown, que é um dos vocalistas, né, que está lá no Racionais MCs, que ele está sempre chamando várias figuras negras, ou não, muito importante do Brasil no geral, da música no geral, e é muito interessante você ouvir
E Mano Brown é um ótimo entrevistador, assim, uma coisa incrível. Acho que vale muito a pena você dar uma ouvidinha, você participar, entender como é que é o programa, que é uma iniciativa muito legal. No mais, Ah, fica essas... Oi, pode falar. posso falar uma coisa que você me lembrou agora do Mano Claro, Brown? claro. Que eu vi um especial muito bacana, e quem não viu, do Emicida, Amarelo, ao vivo, que ele fez no Perfeito. Teatro Municipal aqui de São Paulo, e é um lugar onde poucos negros, né, já tiveram a oportunidade de entrar, e foi um espetáculo maravilhoso. E isso está em, acho que Netflix ou em alguma plataforma especial, mas vale muito a pena. É realmente emocionante. Você lembrou do Mano Brown, eu lembrei agora, É. né? Vale a pena. Como você mencionou o Mano Brown, né, eu quero dizer que quem é a produtora por trás do Mano Brown é a Cris Viana, uma mulher incrível, vocês precisam conhecer, que está à frente da Mugshot. Perfeito, a Mugshot é maravilhosa, né? Lá também tem a galera dos Irmãos Delgado, né? Que eu conheço muito a Andressa também, que é uma produtora incrível, tá participando. Então, é assim, são pessoas que a gente precisa estar próximo, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer, que são gente que só vai trazer coisa boa para nós, né? Acho que é importante isso. Então, fica aí a possibilidade, fica aí a minha indicação. No mais, obrigado para você, meu querido ouvinte, porque este programa é para você. Você gostou? Achou importante? Compartilha com seus colegas, mostra para o seu diretor, mostra para sua coordenação, passa no horário de aula que vocês estiverem ali, seleciona trechos para discutir, vale muito a pena. E é feito para você, que está aí na sala de aula, né, que está aí no chão da fábrica, que a Rê sempre lembra, no dia a dia. É para você que a gente faz esse momento, para a construção de um amanhã muito melhor do que o ontem que a gente teve, né? No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.